Olá, eu sou Gabriela Rocha, iniciada no xamanismo ancestral, e estou aqui com a xamã Ayala, que me iniciou na Sagrada Terra de Anaí, para a gente bater um papo sobre os espíritos animais. Então já podemos começar iniciando, esclarecendo um pouco o que é espírito animal. É a mesma coisa que animal de poder ou é algo além disso? O que é o espírito animal? Todos nós, querendo ou não, nascemos com o nosso totem. Nascemos com o nosso espírito animal. Para melhor entendimento, seria como se cada um nascesse com seu conjunto de anjos da guarda. Vamos colocar dessa forma para melhor entendimento. Todos nós temos espíritos animais que, ao nascermos, eles são responsáveis para nos acompanhar nessa existência. Nós nascemos com eles. Eles estão conosco. Eles nos representam e eles estão ali para nos proteger, estão ali para nos guardar, para nos direcionar, para nos guiar em determinadas situações, para poder trazer cura, para trazer proteção, para trazer fortalecimento, mas também para nos mostrar as sombras que nós temos. Porque muitas vezes também é o lugar que nós não queremos entrar, né? Então, os espíritos animais são aqueles que eles nos representam, são os arquétipos que nos representam. Vou falar de mim, por exemplo. Não vou falar de todo o meu totem, mas um dos espíritos animais que eu nasci é a serpente. Então, se você olha para mim, a minha forma de andar, as danças que eu faço dentro do ritual, todos os meus movimentos é muito semelhante a uma serpente. E o outro é a pantera negra. Então, a minha forma de olhar para as pessoas, a minha postura tem muito disso, que é mais languida, né? Então, assim, se eu olho para você, eu já sei qual é um dos espíritos animais que você traz. Entende? Porque ele é só de olhar você observa quem é a pessoa e o que ela está trazendo. Então, a gente falar de um espírito animal, né, e que muitas vezes a gente vê na internet ou um monte de gente falando, meu animal de poder. Então, primeiro que é um equívoco, né? Animal de poder, ele é um dos espíritos animais que você carrega, mas ele não representa o todo. Ele é um dos. Então, a função desses espíritos animais é trazer força, trazer cura, trazer proteção e trazer guiança espiritual. Então, nós nascemos são os nossos anjos, são os nossos guias animais, como seus mentores de luz. Nós temos os nossos mentores espíritos animais, que traz toda essa energia e essa força e a plenitude de que eu preciso naquele momento da minha vida. E como que eu não vou usar a palavra escolhida, mas como que é direcionado qual espírito animal? Porque, por exemplo, você falou, né, dessa questão de olhar para a pessoa e já saber qual que é o espírito dela. O meu espírito de poder é um búfalo. Então, muitas vezes as pessoas me veem andando na rua, batendo forte o pé no chão, com a cara fechada, não sei o quê. É búfalo, totalmente, sabe? Mas isso tem alguma relação, por exemplo, igual é na astrologia, no calendário asteca, tipo assim, eu sou escorpiana, meu animal é o búfalo, sabe? Esclarece isso um pouco para as pessoas, de como que são direcionados esses espíritos animais para as nossas vidas no nascimento. Eles chegam, como eu falei, existe uma designação do grande espírito e da grande mãe para nós, de acordo com aquilo que a gente veio para viver nessa existência. Então, de acordo com a nossa necessidade, nós nascemos, né, com o espírito animal dourado, com o alado, nós nascemos com o negro, nós nascemos com o espírito animal de poder. Então,
todos esses espíritos animais, eles não é uma escolha, eu nasci no dia 10, então de acordo com o meu signo vai ser. Não é tão simples assim a identificação, né, dele. A identificação se faz através de jornadas, né, que aí uma xamã ou um xamã ou alguém experiente vai fazer uma jornada para descobrir qual é o seu totem, né? E aí, a partir daí, a gente vai resgatar. Por que resgatar? Porque no cotidiano, a gente está afastado. Às vezes nem sabe que isso existe. Então, se desconectou. Então, ao se desconectar, nós precisamos nos conectar novamente. Então, o espírito animal, ele precisa se reconectar contigo novamente. A primeira coisa que um xamã faz, quando uma pessoa vem para nós, para ser atendido, a primeira coisa que nós fazemos é resgatar o totem da pessoa. Por quê? Porque todas as enfermidades que nós temos, ela se dá em virtude da ausência ou afastamento do nosso totem animal. Porque uma vez quando nós trazemos para junto de nós esse totem, começa o fortalecimento. E isso é instantâneo. Isso é muito instantâneo, né? Isso já aconteceu, por exemplo, uma vez dentro de uma iniciação xamânica. Uma pessoa começou a estar com muita dor de cabeça, e aí eu puxei a dança do espírito animal dela, invoquei o espírito animal dela e comecei a dançar com ela, chamando o espírito animal para que ele se empoderasse dela. Não foi 10 minutos de dança. Não foi. Ela estava completamente sem dor de cabeça após o trabalho. E até a postura dela mudou. Então, quando nós entendemos, nós xamãs entendemos assim, que as nossas enfermidades se dá em virtude do afastamento e da desconexão. Então, as jornadas servem para poder trazer esses espíritos animais de volta, acoplar esse totem, e aí entra a conexão. Então, tem uma conexão direta, né, com doenças crônicas, depressão. Quais outras... O que mais a pessoa pode sentir caso ela não se reconecte com o espírito animal dela? Ou caso ela descubra qual é e simplesmente esqueça da existência dele? Eu poderia citar milhares de enfermidades para você, de desconexão. E dizer mais uma vez, porque eu já falei sobre isso, que o ser humano ele está acostumado eu estou com depressão, então eu quero curar a depressão. Se você está com depressão, qual é a raiz da sua depressão? Aonde é que está? Ela é uma doença do corpo mental. Portanto, esse desacoplamento do teu corpo mental, que advém da sua desconexão espiritual, porque tudo que está todas as enfermidades conectadas no campo mental vem da desconexão espiritual. E automaticamente eu não estou conectado com o meu espírito animal alado. Por exemplo, uma vez que eu trago essa centralidade, como a depressão, por exemplo, como você citou, uma vez que eu trago esse espírito animal alado, ele começa a trabalhar o sentimento de pertencimento. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso. Mas eu não estou falando de pertencimento a um lugar, a uma tribo. Eu estou falando de autopertencimento, de autoconexão consigo mesmo, com autoamor. Com eu
tudo aquilo que eu preciso está dentro de mim. A ausência de afeto comigo, de cuidado na minha alimentação, no meu cotidiano, com minhas práticas de exercício, com minha meditação, ou seja lá o que você quiser fazer para poder se conectar consigo mesmo. Então, o teu espírito animal alado, ele vai fazer isso, ele vai trazer você a essa conexão de que você precisa de se pertencer. A partir deste momento, começa o trabalho de sanação da depressão, porque você está voltando para casa. Entende? Uhum. E além dessas enfermidades todas que ele trabalha, né, com a questão das sombras, como que ele atua trazendo a nossa luz no despertar de dons, de talentos, de missão de alma? Eles são nossos auxiliares também nesse papel? Como funciona? Então, antes eu vou acrescentar aqui mais uma enfermidade. Milhares de pessoas têm dores nas costas e musculares. Muitas pessoas chegam na nossa casa com essa questão. E essa questão, vamos lá. As pessoas querem a sanação para a dor nas costas. Ok, ela merece sanar, aliviar a dor. Mas qual é a raiz disso? E como o seu espírito animal, e como dentro do xamanismo você pode encontrar o caminho para essa cura? Então, a dor nas costas, ela vem de você carregar cargas, muitos pesos, problemas, assumir tudo para você, vai assumindo, vai carregando. E aí se vê sem saída porque não se sente dando conta de tanta carga, de tanto peso. E começam a vir as dores. De todas as dores nas costas, de todo o peso, a coluna vai desalinhando, você vai se sentindo desaterrado, consequentemente a prosperidade afasta de você, porque ela está dentro de você, está desaterrado, não está conectado com o seu elemento, terra. E automaticamente está ausente do seu espírito animal dourado, que é aquele que vai trazer a potência para dizer assim, você não precisa dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. Alivia para você. Aprende a fazer uma coisa de cada vez e a não assumir as coisas que não são suas. Pertencimento. Então é sobre a gente se ver que é isso que eles fazem conosco. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Sobre o despertar da nossa luz também. Se eles trazem alguma visão melhor do nosso caminho de alma, se eles atuam como nossos auxiliares na caminhada para despertar dons, para despertar criatividade, para despertar nossas habilidades que a gente ainda não sabe que a gente tem. Muito. Muito porque, assim, o teu espírito animal sombra, ao contrário do que muita gente acha, que não quero nem lidar porque ele vive na sombra. Não existe isso, que ele vive na sombra. O espírito animal, ele transita entre mundos porque ele é um xamã do mundo invisível. Portanto, ele consegue ver coisas que você não vê. Então, antes dele despertar os teus dons, ele vai te mostrar as tuas sombras. Porque são essas sombras que impedem que você veja toda a sua luz, todo o seu potencial, toda, sabe, a sua capacidade mediúnica, os seus dons para aquilo que você quer fazer. Então, ele vai te guiar lá para você se ver o que é que está travando esse despertar desses dons. Ou potencializar esses dons. Então, o espírito sombra aliado ao espírito animal dourado, a junção desse, junto com o teu animal de poder, eles juntos, eles formam essa tríade de fazer com que você chegue nato à sua essência de plenitude, seja na capacidade mediúnica, no desenvolvimento dela, na sua sensibilidade,
ou no despertar dos teus dons, ou mesmo te guiar. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que acontece na vida de todo mundo. Quando foi que você precisava de determinada coisa e aquilo chegou para você? Um telefonema, um livro, alguém te ofertando alguma coisa. Os espíritos animais fazem muito isso. Né? Você está precisando espiritualmente de determinado trabalho. Alguém chega e comenta do nada sobre determinado espaço. Ou sobre determinadas pessoas. Né? Eu tenho até uma historinha surreal de alguém que chegou até mim por meio de um Tinder. Não que eu estivesse lá, mas a pessoa acessou alguém, nunca ficou com essa pessoa, mas essa pessoa falou de mim que essa outra pessoa chegou até mim. Uhum. Os espíritos animais atuam nesse campo para guiar aquilo que você precisa, para onde você precisa. Isso é uma pergunta que eu ia fazer sobre como que os espíritos animais impactam na nossa relação com as outras pessoas, né? Você acabou de falar que muitas vezes eles trazem essas pessoas para o nosso caminho. Isso também acontece com a nossa família de alma, com a nossa tribo, com o nosso próprio pertencimento. São os espíritos animais que trazem essa conexão que a gente tem com os nossos irmãos, com essa nossa família que a gente escolhe mesmo. Eles estão dentro disso também. Sempre. Porque assim como os nossos guias espirituais, os nossos mentores, eles estão continuamente nos direcionando, guiando, colocando, né, sonhos, questões no nosso caminho, os espíritos animais fazem exatamente. Né? Ele nos guia para este lugar de reconexão com a nossa família de alma. Porque é neste lugar que eu vou voltar para casa. Uhum. Porque é neste lugar que eu vou me ver quem de fato eu sou. E é neste lugar que eu vou, de fato, me conectar com o meu totem. E a partir desta conexão, que é muito simples, né? Eu passo a me fortalecer e passo a estar mais conectada com a minha família de alma. Uhum. E quando a gente fala totem animal, pelo menos comigo, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu imaginei um totem africano. Mas ao mesmo tempo, depois que eu fui estudando mais o xamanismo, eu fui percebendo que, por exemplo, na cultura dos Lakotas são outros animais que aparecem mais, claro, né, pela localização geográfica, mas quando você vai estudar o povo celta, são outros animais, inclusive elementais místicos da natureza, né? Você inclusive contou a história de uma vez que alguém recebeu um centauro e achou a coisa mais estranha do mundo. Como assim o meu animal é um centauro? Né? O meu, por exemplo, o meu animal alado é um unicórnio, sabe? Eu achei também incrível quando ele chegou, porque é um sonho, né, de criança a gente vê esses animais e a gente vê eles numa jornada e descobre que eles estão nos acompanhando. Então, a minha pergunta é, essas diferentes culturas com as diferentes faunas, é claro que esses animais vão se aparecer mais para essas pessoas por uma questão de familiaridade, mas isso tem algo a ver também com a nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais mesmo, de onde a gente veio nas nossas outras vidas, sabe? Como que se relacionam esses diferentes animais de diferentes culturas aqui na nossa cultura de hoje e em quem eu sou, em quem você é? É interessante essa sua pergunta porque me faz lembrar muito de uma história. Eu estava na Bolívia em agosto e eu estava falando para um grupo sobre espíritos animais e uma pessoa falou assim, mas isso daí para mim não acredito nisso porque no Brasil, por exemplo, todo mundo quer ser águia, né? Ou quer ser leão, nem existe leão no Brasil, sabe? Então eu quero falar, primeiro vamos falar sobre essa questão. Espírito animal não tem a ver com questão geográfica. Uhum. Não importa, não se esqueçam. Adoro falar isso. Nós somos seres de 2 milhões de anos. Eu não tenho só essa vida. Eu não nasci só no Brasil.
né? Nas minhas caminhadas espirituais, né? Só para vocês terem uma ideia, na minha astrocartografia, eu tenho milhares de linhas, todas fora do Brasil, tenho uma linha no Brasil. Todas são fora do Brasil. Ou seja, a minha conexão ancestral antiga, tenho na China, tenho na Coreia, tenho na Austrália, tenho na Europa, eu tenho conexão espiritual com o mundo todo. Inclusive com o Brasil. Então não tem a ver com questão geográfica. E não tem a ver com tamanho esse espírito animal, ele é mais poderoso, então, né? E aí trago uma outra história de uma pessoa que eu iniciei e que ele recebeu o espírito animal que era um rato. Aí falou assim, um rato. E aí eu olhei para ele assim e falei, meu sagrado, olha para você. Ele é artista, ele é um artesão. Igualzinho, ele é ligeirinho, sabe? O formato do rosto, a forma como ele tá sempre achando um caminho para fazer as coisas. Entende? Enquanto tem pessoas que literalmente são touro. Ou são leões mesmo. Sabe? Então, tipo assim, existe pantera negra no Brasil e eu tenho uma pantera negra. Não é sobre isso. É sobre espírito animal. Seria a mesma coisa que eu falasse, então, o que é um xamã? Xamã é aquele que recebe dos espíritos. O significado da palavra xamã. Se é aquele que recebe dos espíritos, ele não recebe somente as intuições e os ensinamentos das tradições indígenas, mas de qualquer espiritualidade. Eu tenho, por exemplo, mentores chineses que trazem informações para mim, espirituais. Entende? Então, desta forma, se o xamã, ele é aquele que recebe dos espíritos e todos nós, indistintamente, temos o nosso xamã interior, vocês também recebem dos espíritos. E não importa de onde é seu espírito animal, você nasceu com ele. Ele pertence à sua ancestralidade. E por isso ele te guia sempre a você fazer esse caminho de volta à tua ancestralidade. Primeiro para limpar a área, né? Porque é outra coisa que eu vejo falar muito sobre isso. As pessoas estão sempre falando, não, porque na minha ancestralidade, né, tem tanta coisa na minha família genética, tem tanta coisa ruim, eu quero cortar, eu quero limpar isso, meus sagrados. Primeira coisa, vamos separar as coisas, né? Existem ancestrais de luz na sua linhagem e existem ancestrais de não luz. Então, o que esses espíritos animais vão fazer? Vão te guiar a pessoas, lugares, situações que você consiga limpar, cortar, sanar essa linhagem de não luz. E aí, por que não luz? Até para clarear isso, né? Porque, meus sagrados, vocês não nasceram esse serzinho bonitinho, com esse sorrisinho maravilhoso, né? Com toda essa beleza que você tem. Aí, você, em outras vidas, você foi algoz. Herança da sua questão genética herdada e coisas que você deixou que vai arrastando milhares e milhares de algozes que impedem hoje, nessa existência, de que você seja abundante, de que você seja protegido, um ser iluminado, um ser que veio para brilhar nessa existência. E aí, por isso, dá um passinho para frente, 2 para trás. Aí eu fiz tal negócio, nananã, tá tudo indo muito bem daqui a pouco, nananã. Porque a energia da escassez estava lá atrás. Então, esses espíritos animais, a função dele, a missão espiritual deles é fazer com que, guiar você a limpar essa área, liberar os teus ancestrais, curar eles também. E a partir daí, você se conectar com seus ancestrais de luz para você chegar a essa potência. E falo isso de alguém aqui que não está falando de cima da montanha para vocês, não.
Tá falando aqui com vocês alguém que veio com a ancestralidade de muita escassez, de muita dor, né? Eu não tenho só a ancestralidade indígena no meu sangue. Eu tenho a ancestralidade de escravo, do povo preto, do povo sofrido. Então, no início da minha caminhada, eu trazia fortemente essa questão, sabe, de ter somente o suficiente para poder viver. E aí, além disso, ainda carregamos o sistema de crença do inconsciente coletivo de que nenhum rico entra no reino dos céus. Ah, pronto. Né? Não é dito isso nas sem citar aqui. É melhor não. Sistema de crença. Todos os domingos, não é dito isso, tá lá na cabeça de que você não veio para ser próspero. Isso tá enraizado dentro do ser humano. Portanto, ele vai ter somente o suficiente. E ele acredita que prosperidade é somente a moeda. Ele não acredita na manifestação de que o que é prosperidade? É eu ter tudo aquilo que eu preciso na hora que eu preciso. Não necessariamente vai ser a moeda. Entende? Então, assim, acreditar e vivenciar isso por meio dos meus espíritos animais me levou a um patamar físico na minha vida em outro nível. Né? Então, hoje, está aqui uma pessoa diante de vocês que não fala inglês, não fala outra língua. E no ano passado eu viajei por 7 países em 6 meses. Se vocês olhassem do ponto de vista físico-financeiro, vai falar assim, como ela consegue? Não sei. Só acontece. Entende? Porque a minha preocupação é zero com relação a isso. Entende? Óbvio que eu sou uma pessoa planejada, eu trabalho pra caramba, eu faço todos os meus movimentos, mas não é só sobre carga de trabalho. É sobre merecimento. É sobre eu compreender que eu mereço na minha existência tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, inclusive o prazer. Sim. E qual que é a importância que você vê? Porque toda iniciação você traz o despertar do totem, né, para as pessoas. E você falou muito sobre o poder dos espíritos animais de transitar entre os mundos, que eles são os xamãs também, né, do mundo espiritual. Então, eu penso que talvez por isso seja tão importante ter o seu papel como xamã, para despertar o nosso totem dentro da iniciação. Como que esse portal é aberto dentro da iniciação para as pessoas que chegam? Por que você escolhe esse momento para ser feito esse despertar? Porque é neste momento em que a pessoa se vê como pertencente, que é o momento de chamar, de convocar o totem dela. Porque aí ela vai entender quem ela é. Porque se eu faço simplesmente uma jornada fora da iniciação, sem antes ter feito todo um trabalho com essa pessoa, seja caminhando na trilha da serpente, de acendendo uma fogueira sagrada, de aprender a se conectar com a fogueira sagrada, ou simplesmente se conectando consigo mesmo, com a sua tribo, vai ser apenas um momento. Eu tenho um espírito animal. Vai ser pro ego, né? Exatamente. Entende? E não é sobre isso. É sobre despertar a tua essência para você voltar para casa. E mais ainda, porque dentro de uma jornada é possível a pessoa, porque o xamã, ele guia a pessoa para ela despertar o espírito animal dela do todo o totem. E pode acontecer da pessoa não conseguir fazer, dela não conseguir encontrar o seu espírito animal na jornada. Qual é o papel do xamã? Ele vai fazer a jornada pela pessoa. E ele vai trazer esse espírito animal. E quando a gente acopla esse espírito animal nessa pessoa, ela se sente pertencente a ela mesma.
E poucas pessoas têm essa habilidade, inclusive quando eu estou fazendo, das pessoas que eu estou despertando, eu consigo, antes dela acessar, eu consigo ver qual é. Então, quando ela traz para mim, eu já sei qual é. A gente diz isso, a gente transita entre mundos e já conhece a pessoa antes, para saber quem é de fato. Então, se a pessoa, eu gosto muito da águia, eu quero uma águia, ela traz uma águia, e eu vi que não é aquilo, vamos fazer de novo, meu sagrado? Entende a diferença? Por isso que dentro da iniciação xamânica é importante, deste lugar que é sagrado, aberto portais específicos para isso, para guiar essa pessoa, para que de fato ela traga aquilo que ela é, e não aquilo que ela deseja para ela. Arrou. Vamos encerrar, então, esse assunto dos espíritos animais. Deixa aqui um espaço para você deixar uma mensagem final, né? Falando sobre essa questão de ser um guia entre os mundos, de ser um professor, de ser um mestre dentro de nós mesmos, né? De ser o momento da iniciação xamânica, que é quando a gente abre esses portais para que eles se acoplem de verdade, né, com o sopro no nosso ser. Então, deixa essa mensagem final aqui para a gente. Eu deixo uma mensagem seguinte para vocês. Qualquer pessoa pode vir despertar o seu totem animal. E a manutenção disso, que é a conexão, você pode fazer em casa, porque é uma pergunta que as pessoas fazem, mas e aí? Depois que eu faço o totem, né? Eu faço o quê? Você pode se conectar com seu espírito animal em casa. Por meio da dança, você pode imitar os seus espíritos animais, a sua forma de atuar. Com isso, você está se conectando com ele. Então, eu quero dizer o seguinte para você que está aí, né, com essa pulguinha atrás da orelha para saber o que é o espírito animal, vem conosco na iniciação xamânica. Vem resgatar a essência dos seus espíritos animais do seu totem. Porque ele vai te ajudar muito na tua caminhada do teu trabalho, nas suas relações amorosas, na sua relação espiritual, na sua relação com você mesma, que é mais importante. Então não é só sobre iniciação xamânica, é sobre você. É sobre quem é você, né? E é para qualquer pessoa. É para todos nós, afinal de contas, nascemos com ele. É sobre isso. Então, se permita se conectar com o seu totem, né? E, principalmente, eu quero desmistificar, né? O que é totem, o que é animal de poder. Quero reforçar isso. Totem é aquele que a gente nasce com ele. Totem está seu animal de poder, o seu animal dourado, o seu animal sombra, o seu animal alado. Aí está. E esse ano eu acrescentei o seu espírito animal do seu Munai, que é para proteger o seu coração. O seu animal de poder, ele é um só. Então não tem resgatar o seu espírito animal de poder. Tem resgatar o seu totem. Aí você sabe quem é você. Aí você se encontrou. Aí está você. É sobre isso. Arrou. Gratidão.